A transferência de Yuri Alberto para o Corinthians está em vias de ser finalizada, ou até já foi finalizada, fato que as partes já se entenderam e muito se fala e pouco se sabe a respeito dessa transferência. E a gente aqui no canal, no caso eu, né? A gente não, eu fui atrás aí de informações, né? Na verdade, fui atrás das informações disponíveis e fiz uma análise de mercado aprofundada a respeito dessa compra. Será que é mesmo um negócio muito ruim? Será que é um negócio muito bom? Enfim, trata-se de um negócio incomum, em primeiro lugar. No final do vídeo eu vou te dizer, na minha opinião, se o negócio foi ruim mesmo, se foi bom, se foi muito bom. Eu vou informar isso para vocês no fim do vídeo. Então deixa teu like aí que eu vou começar com a análise agora. Se tiver com pressa, cara, acelera aí o vídeo, põe 2 vezes, porque a gente vai aprofundar muito, tá? A gente vai aprofundar. E vamos lá. Primeiro, lembrar que o Yuri foi muito importante na temporada, tá? Relembrar esses números aqui, eu vou deixar muito mais para vocês verem do que eu falar, tá? Fato que ele teve a 4ª maior média de gols entre os atacantes do Brasileirão. Ele é um cara muito diferenciado, tá? Eu sou um profundo admirador do futebol do Yuri Alberto, acho que tem condição, inclusive, de, dependendo de como foi esse ciclo, ser o titular da seleção brasileira na posição na próxima Copa. Tá? Ele tem esse nível de potencial. A ida dele à Europa também não foi um fracasso, muito pelo contrário. Aconteceu a guerra, que foi ótimo, no caso, para os corintianos que tiveram ele nesse quesito, lógico, né? Pelo amor de Deus. E ele está no Corinthians, né? E por enquanto estava por empréstimo, e aí, quando o jogador não quer voltar, fica essa situação, né? Devido a essa imposição que a FIFA fez sobre as equipes russas. Aliás, cara, eu falei muito sobre o valuation dele, quanto que ele vale. Esse vídeo eu vou falar se a transferência foi boa. Se você quer entender como que faz o valuation de um atleta, como que eu avaliei o Yuri Alberto, se ele vale ou não vale os 25 milhões de euros, eu vou deixar aqui no banner, aqui em cima, para você clicar aí e ir para esse vídeo, tá? Foi feito um vídeo a respeito disso. Vamos seguir aqui para ver se foi boa a transferência. Fato que 50% do Yuri Alberto custaram ao Corinthians, de acordo com as informações que a gente tem, publicadas no Globo Esporte e confirmadas pelo Vessone, do blog Meu Timão. O Corinthians comprou 50% do Yuri Alberto e entregou ao Zenit 55% do zagueiro Robert Renan, de 19 anos, 90% do volante do Queiroz, de 23 anos, 50% do centroavante Mantuan e 10% do Ivan, goleiro. Mantuan e Ivan, o Zenit não ficou com eles ainda, pelo menos. Ele vai ficar com 50%, ele vai ficar com 50% e 10% ali, respectivamente, de futuras transferências ou mesmo em desconto em transferência. No caso do Ivan, não, porque ele já saiu de lá, mas no caso do Mantuan, que ainda está lá, ele vai receber 50% de desconto, no caso queira ficar com o Mantuan. Primeiro, vamos lá só lembrar o que pode influenciar no valor do jogador. Então, o clube, a liga onde atua, a idade, posição, tempo de contrato, o jogador que falta 6 meses para acabar o contrato, o jogador que falta 5 anos para acabar o contrato, isso interfere, o tipo de valência que o cara tem, biotipo, apelo de marketing, fase, histórico de lesões, histórico na base. E aí, falando sobre posição, que é um dos fatores que mais interfere, a gente tem que lembrar que o valor de um goleiro, aqui eu coloquei os jogadores mais caros do mundo por posição, tá? E a gente pode ver que o valor de um goleiro, de um volante, de um zagueiro é um valor muito inferior ao valor de um centroavante. Assim como um meia ou um ponta tem valor muito mais alto do que um lateral, tá? Então, isso precisa ser considerado, tá? O Yuri Alberto é um centroavante. Ele é na posição mais valiosa do futebol mundial, tá? Então, a gente vai seguir. As ligas mais gastadoras aqui desde 2021, a gente pode ver como o Campeonato Brasileiro é uma das poucas ligas superavitárias aqui, né? Ou seja, ele vende mais do que compra. Enquanto a Liga Russa é uma liga que não movimenta tanto dinheiro assim,
mas é uma liga que compra, né, uma quantidade aí de quase 50% mais do que ela vende. E isso muito acontece porque os clubes não precisam vender, né? Por conta da muitos oligarcas ali, o dinheiro, ele, enfim, não precisa gerar determinado lucro como outros clubes no mundo. Aqui lembrando, em valor de mercado, os top 10 centroavante, o Yuri Alberto entre os brasileiros é o nono. E aí, relembrando, né, os times russos só vendem quando querem. Né, e a gente vê isso até pelas próprias transferências de saída dos jogadores lá. Eles costumam usar primeiro para muito retorno técnico e essa guerra deu uma mudada no cenário. E eles querem receber os 25 milhões de euros e, assim, estão na posição de não topar qualquer negócio. De todo modo, a saída dele abrupta durante a Copa deixa o Zenit numa saia justa. Tá? Aqui, top 10 vendas de centroavantes na temporada. Então, essa compra do Yuri Alberto em 25 milhões, se não fosse toda essa transferência entre jogadores, ela entraria entre as principais transferências do mundo nessa temporada, nessa posição. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês as 10 principais. Tem a simbólica transferência do Haaland. O Haaland foi vendido por 60 milhões só, né, muito pouco para ele, por conta do tempo de contrato com o Borussia Dortmund. Ele sairia de graça. Então, por isso que ele saiu tão barato. E aí a gente tem aqueles fatores todos que eu falei no primeiro slide interferindo. Tem opções que pagassem esse valor de 25 milhões de euros para o Zenit, a gente pode ver como poucas. Né? Se a gente for olhar as maiores transferências da história do Benfica, só uma acima de 25 milhões. Se a gente for olhar do Porto, a maior transferência da história do Porto foi 20 milhões, ou seja, 25 já é muito acima. Aqui, se for olhar as recentes, né, do Ajax ou do próprio Benfica, dessa temporada, vocês vão ver como também muito abaixo dos 25 milhões. Do Porto, a mesma coisa. Aí, se a gente for olhar transferências da história do Milan, aí vai enxergar, assim, pensando em gigantes italianos, talvez, só que não teria, talvez, esse espaço para o Yuri Alberto logo de cara na Europa. E aí, a gente pode ver como não são tantas as transferências nesse valor, tá? Então, se o Corinthians comprou 50% do Yuri Alberto, ele pagou, entre aspas, 12,5 milhões, tá? E vamos seguir para as premissas aqui de análise. Começando com o Robert Renan. O Robert Renan talvez seja o grande fiel da balança de no futuro a gente falar, pô, esse negócio foi péssimo. Ou de não, no futuro esse negócio foi melhor do que a gente imaginava. Por quê? Né? Ele é 0,3, então ele tem, para o mercado, ele tem 20 anos, ainda não fez 20, ele tem 19. E esse cara, ele é um zagueiro canhoto. Né? Zagueiros canhotos, eles têm uma certa raridade no mercado. E ele é muito jovem, né? E já com grande quantidade de jogos como titular do Corinthians, com uma tendência de ser titular nessa temporada, se não fosse vendido. Bom, analisando aí as principais vendas da história do futebol brasileiro, a gente vê que a mais alta de um zagueiro foi o Yerry Mina, né? Na verdade, foi do Pablo Mari, só que num contexto muito específico. Mas vamos dizer que seja do Pablo Mari, 14 milhões de euros. Tem o Yerry Mina também, 12 milhões de euros. Essas são as principais transferências. Aqui a gente vai ver as principais transferências de zagueiro da história do Corinthians. E aí tem na última temporada o João Vitor, por 9,5 milhões de euros. Um ótimo valor para um zagueiro que então tinha 23 anos. Já não é uma idade tão jovem, já não é uma idade que a Europa absorve tanto ou tão bem. O Marquinhos saiu por menos de 6 milhões de euros na época, mas também tinha uma situação contratual bastante específica. Então, colocando aqui essas transferências em ordem, a gente vê que o Corinthians nunca vendeu um zagueiro acima de 10 milhões de euros, por melhor que seja. E tem caras históricos aí nessa lista. Colocando aqui a última temporada, a gente vê que
o Júnior Alonso foi vendido por 8 milhões de euros, com 28 anos, um cara já de uma certa idade, mas também foi para o futebol russo, uma liga que não está mais injetando dinheiro dessa forma. O Natan, que foi uma transferência dentro do país, do Flamengo para o Bragantino por 3 milhões e meio de euros. E o Natan é um zagueiro canhoto também de 20 anos. Então, um cara, na época de 20 anos, também é um cara que entra bem nessa correlação. Eu acho que o Robert Renan tem um potencial bem maior do que o do Natan, inclusive. Então, eu coloquei uma média aqui que o Robert Renan ele poderia ser vendido, uma boa venda que ninguém ia dizer que ia ser ruim do Corinthians nesse momento, entre 8 e 15 milhões de euros. No mínimo 8 milhões de euros, no máximo 15. Né? Que o Corinthians jamais negaria 10 a 15 milhões de euros num zagueiro. Jamais negaria. Né? Clube nenhum no Brasil negaria um valor desse, provavelmente. 55% desse valor daria entre 4,4 e 8,25 milhões de euros. Tá? Vamos seguir. Então a gente já tem aqui o primeiro valor de um dos jogadores aí apropriados pelas transferências médias aqui recentes. Vamos seguir para o próximo, que é o Duqueiroz, que o Corinthians vendeu 90%, ficou sem nada. Olhando os volantes vendidos aí no futebol brasileiro, ainda está sem o Danilo e sem o João Gomes, que foram vendidos por 20 milhões e 17 milhões, respectivamente. E aí a gente pode ver que o futebol brasileiro até vende bastante volante, mas o volante mais caro da história do futebol brasileiro saiu por 20 milhões. Ainda assim, todos esses do top 10 foram vendidos em idades inferiores à idade do Duqueiroz, que é um jogador 0-0, já de 23 anos, fez aniversário no último dia 7. Então, e o Duqueiroz não é esse nível de jogador, né, que esses outros caras são. Analisando as principais vendas de volante da história do Corinthians, a gente tem aí o Mascherano com a maior venda de volante da história, né? O Mascherano um fora de série da posição. E aí a gente tem vários caras bons que o Corinthians revelou ao longo dos anos, ou teve ao longo dos anos, e vendeu super barato nessa posição, né? 3 milhões de euros, 4 milhões de euros, 2 milhões de euros. E vamos seguir. Então, apropriando aqui, tentando projetar um pouco, fica bem aberto o valor dele. Fato é que o Corinthians jamais receberia uma proposta de 8 milhões de euros pelo Duqueiroz. Se recebesse uma de 5 milhões de euros, venderia na hora. Tá? Mas eu estou apropriando aqui o valor daí de 100% entre 2 e 8 milhões de euros, o que daria entre 1,8 e 7,2 milhões de euros, os 90% que o Zenit compra do Corinthians através dessa transferência. Então já tenho mais outro valor aqui apropriado. Vamos para o Mantuan. O Mantuan é até mais fácil da gente avaliar. O teto do Mantuan está muito bem estabelecido. Né? O contrato do Mantuan com o Zenit está fixado em 10 milhões de euros. E é o próprio Zenit. Então esse é o teto. 10 milhões de euros por 100%, esse é o teto. E aí, analisando ele um pouco mais aqui, lembrando que centroavante é a posição mais valiosa. E aqui colocando os principais centroavantes aí vendidos pelo futebol brasileiro. O Iroberto está aí em terceiro nesse ranking. Tá? E a gente pode ver que entre os 20 tem todas acima de 10 milhões de euros, mas ele não é do nível desses caras. Tá? Apesar que tem o Miguel Borges aí, tem alguns caras aí, tem alguns senão aí. E aí, colocando as vendas da história do Corinthians nessa posição. O Jô, a maior venda, de 11 milhões de euros na época. Uma época recente, inclusive, e já numa idade avançada. Teve o Dentinho recentemente, e o Romarinho não tão recentemente. Então, não é uma posição que o Corinthians tem revelado tão bem. E as vendas têm sido aí entre 2 e 11 milhões de euros. Mas é uma função no mercado, colocando as transferências do último ano no mercado, as vendas do futebol brasileiro no último ano, a gente tem o Rodrigo Muniz aí com 8 milhões de euros. Bom, o Rodrigo Muniz, na minha modesta opinião, é muito mais jogador do que o Mantuan. O Rodrigo Muniz já foi um cara que
teve uma sequência boa no time titular do Flamengo, mesmo com Pedro e Gabigol. Colocou o Pedro para não entrar em determinados jogos, colocou o Pedro para ser substituído quando o Gabigol já não estava. Piorou ali a crise na época de Pedro e Flamengo, por fazer muitos gols. Talvez por isso o Flamengo tenha aberto mão dele tão fácil, apesar de 8 milhões de libras na época não ter sido um valor baixo. O Muniz ele é um cara de um nível bem maior do que o do Mantuan, tá? E ele foi vendido por 8. Então, analisando aqui o Mantuan, também é um range bem longo. A grande verdade é que ele não vale 10 milhões de euros, tá? E como o contrato está com esse valor fica como teto. E aí eu coloquei entre 2 e 10 milhões de euros. Também 2 é muito pouco para essa posição, tá? Mas vamos dizer que poderia ser vendido por esse valor. E aí fica esse range entre 1 e 5. Já temos mais um valor apropriado ali. E aí vamos para o goleiro Ivan. O goleiro Ivan ficou com 10%, e aí ele foi vendido, né? Ele foi comprado pelo Corinthians por 2 milhões de euros. Então aí entra o contrário, né? Ou seja, o Corinthians vai vender ele, o mínimo dele é 2 milhões de euros. E ao mesmo tempo, o passe dele fixado com o Zenit tinha sido de 4 milhões de euros, por 80%, que dá 5 milhões de euros por 100%. E o Corinthians fechou 10% da próxima venda. Aí as principais vendas de goleiro no futebol brasileiro, saídas, teve aí o Rafael Cabral, do Santos para o Napoli na época, e o Cleiton, recentemente do Atlético Mineiro para o Bragantino. O Cleiton, que é um goleiro bastante instável, foi vendido por um valor excelente pelo Atlético para o Bragantino. É um ponto fora da curva mesmo, em termos de valor. E aí, o valor dele, então, fica entre o mínimo, que é quanto o Corinthians pagou, 2 milhões de euros, e o máximo, que é o valor prefixado de 5 milhões de euros. Ele já está emprestado ao Vasco com valor de passe prefixado, e o Zenit vai ficar com 10%, entre 0,2 e 0,5 milhões de euros. Então, o resumo fica isso aqui: 12,5 milhões de euros a compra, e em troca foi dado, também teve preferência de compra no atacante Pedro, mas aí também, assim, preferência de compra não é obrigação de compra, não é passe fixado, é apenas uma preferência. Se tiver outro time interessado, o Corinthians fala primeiro para o Zenit. Isso é pouco, na minha opinião, então não é algo que tenha valor monetário tão grande que faça isso ser considerado aqui na nossa análise. Tá? Então esse ficou o resumo, e aí eu vou fazer 3 cenários. Primeiro cenário otimista para o corintiano. Então, o cenário otimista para o corintiano, o Corinthians estaria pagando 12,5, na verdade pagando com 7,4 ali, colocando como se o Robert Renan não fosse ser esse cara que a gente imagina que vai ser, e os outros ali dentro da sua valorização normal, tá? Fazendo essa brincadeira. Aqui uma valorização média daria aí o Corinthians perdendo um pouquinho, né? Perdendo um pouquinho. Dos 12,5 teria pago aí 14 milhões de euros, imaginando que o Duqueiroz vai valer esses 4 milhões e meio de euros, o Robert Renan vai valer esse valor também de 6,3. E aqui a análise negativa. Lembrando que o Yuri Alberto, ele pode valorizar, tá? Ele deve valorizar. O Yuri Alberto é um grande jogador. Então, na pior das hipóteses, a gente colocou aí que o Corinthians estaria pagando 21 milhões de euros. Fato é que o Corinthians não tem fluxo de caixa para fazer um investimento desse em espécie, né, em dinheiro. Por não ter esse fluxo de caixa, cria-se essa composição. Mas o Zenit também não esteve confortável durante a negociação. Porque, apesar de ele ter fixado ali, que era 25, e ter continuado com o passe do jogador, o que o mantém aí próspero para futuras vendas, ele valorizando numa vitrine muito maior do que o futebol russo, aqui no futebol brasileiro, o Zenit também não estava tão confortável, porque a lei respaldava o Yuri Alberto a ficar mais um pouco aqui, e o jogador declarava abertamente que não queria voltar. Então, isso tudo faz com que um ativo que eles tenham comprado há tão pouco tempo
já não tivesse numa zona de conforto deles de avaliação, né? E aí, gente, vamos lá para a minha opinião. Existe uma questão que foi abordada no outro vídeo que eu indiquei para você assistir sobre a valorização do Yuri Alberto, do futebol inglês. O futebol inglês está mudando muito o seu comportamento, tá? Desde a saída do Brexit, da Inglaterra, no caso do Reino Unido, saída do Brexit, houve uma mudança inicial para pior no mercado britânico, onde vários jogadores deixariam de ser elegíveis para jogo. E isso forçou uma mudança na regulamentação. E, a partir daí, essa mudança ainda não foi totalmente implementada. E, a partir daí, certas exigências para a contratação de jogadores estrangeiros deixarão de existir. E, gente, esse é o principal mercado do futebol mundial. Tá? É o único mercado realmente comprador. Eu vou colocar até esse gráfico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E é o único mercado que realmente é capitalizado e impulsiona todos os outros. Pô, tá lento aqui. Ficou lento aqui o computador. De todo modo, bom, desisti de colocar aqui. De todo modo, tá lá no início do vídeo, você pode voltar e olhar. A Premier League é quem impulsiona o mercado do mundo inteiro do futebol. Tá? É quem injeta dinheiro nas outras ligas, é a liga autossustentável que gera muito dinheiro para si mesmo. Por isso que a gente vê as transferências entre clubes da Premier League em valores absurdos. E essa liga começou a olhar mais para o futebol brasileiro. Tá? Tem um movimento ali do Scarpa primeiro, que é um jogador já de 29 anos, livre no mercado, indo para um clube da Premier League só pelo salário. Agora, mesmo clube indo atrás do Danilo, o Wolverhampton indo atrás do João Gomes, né? E valores que para os clubes daqui são altos, mas para os clubes de lá, valores bem abaixo. Tá? Então, é um mercado que passa a injetar o seu dinheiro aqui. O Yuri Alberto, ele é um dos grandes jogadores do mundo no seu ano, ali na sua geração. Ele é um centroavante completo, que caso o Corinthians tenha um time para entregar a ele, né, ele deve fazer muitos gols. E pode se valorizar muito. Então, esses 25 milhões de euros pode ser que sejam daqui a algum tempo 35 milhões de euros. 40 milhões de euros é muito difícil imaginar 40 milhões de euros, especialmente o Corinthians nessa situação de problemas financeiros. Mas é um cara realmente com valor de revenda. Então, pelo menos esse ativo que está sendo comprado é um ativo bom, seja para gerar resultado em campo, seja para vender, caso necessário. Os que foram não necessariamente teriam valor de venda. Então, quem garante que o Ivan vai ser vendido algum dia? Foi uma péssima compra. Quem garante que o Mantuan vai ser vendido algum dia? Não dá para garantir. O Gustavo foi vendido por 2 milhões de euros. Quem é que vai garantir que o Mantuan vai valer 5 algum dia? Ninguém. O Duqueiroz, quem é que garante que o Duqueiroz teria algum valor de mercado algum dia? Então o Corinthians passou ali 3 ativos que não representavam muita coisa, nem dentro e nem fora. E aí passa um ativo realmente muito valioso, que pode ser, como eu falei no início do vídeo, o fiel da balança para essa transferência ter sido boa ou ruim, que é o Robert Renan. Ainda assim, caso o Robert Renan seja um fenômeno, o Corinthians só tinha 55% do seu passe. E era um zagueiro. O Corinthians não ia vender o Robert Renan por 20 milhões de euros para ficar com 10, 11. Não ia conseguir. Zagueiro no Brasil não sai daqui por 20 milhões de euros. Então, o Corinthians não podia fazer muito mais dinheiro com esses ativos. Ao menos dessa forma. Não perde caixa, né? Não gasta o que não tem. Mantém um cara num time, um cara muito bom, e um cara que é um ótimo ativo de revenda. Eu acho que nesse movimento todo, a gente pode criticar talvez as compras do Corinthians e talvez
estar nessa situação financeira que faz ele abrir mão do Robert Renan, por exemplo. Mas o movimento, um pelo outro, trocando ali, Yuri Alberto pelos 4, é um movimento que gera muito mais histeria coletiva do que de fato é ruim. Na verdade, na minha opinião inicial, hoje, dia 15 de janeiro de 2023, para mim a compra foi boa. E a sua? Qual é a sua opinião? Valeu, abraço.